Fala galera, tudo bem com vocês? Depois de 7 meses de isolamento social, aumento do desemprego, redução e até perda da renda, mesmo quem tinha as finanças organizadas e contava com uma reserva de emergência pode estar começando a entrar em desespero. O que fazer então quando a reserva de emergência acaba, mas a crise continua? É isso que a gente vai ver no vídeo aqui de hoje. Mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. E mais uma coisa, eu tenho deixado um comentário fixado aqui abaixo de todo o vídeo e nesse comentário você vai ver algumas informações úteis, como por exemplo os vídeos que eu mencionei durante o vídeo atual, os links para minhas outras redes sociais como Facebook, Instagram e até um grupo no Telegram em que eu notifico também lá sobre os lançamentos dos novos vídeos. Então, se você não faz parte, acesse lá, peça para participar e você já vai ter acesso a todo esse conteúdo. Por fim, também nesse comentário fixado a gente tem aí um monte de cupom de desconto e que você pode aproveitar também nas suas próximas compras e aquisições. Agora sim, bora pro vídeo. Você já deve ter ouvido por aí vários educadores financeiros recomendando que a gente deve ter aí uma reserva de emergência de pelo menos 3 a 6 meses dos seus gastos médios. Essa reserva de emergência também é conhecida aí como colchão financeiro. Essa quantidade de 3 a 6 meses costuma ser o suficiente na grande maioria dos casos, como por exemplo para suportar um período de desemprego ou até uma emergência de saúde, por exemplo, sua mesmo ou de algum familiar que você tenha que socorrer. Mesmo essa quantidade sendo suficiente na grande maioria dos casos, eu pessoalmente sempre recomendei, tanto aqui para vocês no YouTube quanto para os meus clientes, que tivessem aí na verdade de 6 a 12 meses de gastos médios lá na reserva de emergência. Muitos achavam até exagero, né? 12 meses, um ano é bastante coisa. Mas hoje aí, com esse isolamento social, quarentena que já dura aí os 7 meses, não parece mais ser tão exagerado assim. Então, pensando nesses que estão passando aí por esse sufoco, eu decidi fazer esse vídeo aqui. E aí eu analisei 3 possíveis cenários. O primeiro é o seguinte: acabou a reserva, mas eu tenho outros investimentos. De onde eu devo tirar? O segundo é o seguinte: acabou a reserva, eu tenho outros investimentos, mas a minha renda voltou. O que eu devo fazer? E o terceiro cenário é: acabou a minha reserva e eu sigo sem renda. O que fazer também nesse caso? Bom, antes da gente tratar esses cenários, eu queria fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, após completar aí o abastecimento da sua reserva de emergência, o investidor costuma partir para diversificação. E por diversificação aqui, eu quero que você entenda como busca por mais rentabilidade. Seja alongando o prazo de vencimento, ou seja, com títulos mais longos, ou seja, com aumento do risco da sua carteira. Esse caminho é completamente natural, já que o intuito da sua reserva de emergência não é necessariamente ganhar dinheiro, multiplicar o patrimônio, e sim manter aí o poder de compra ao longo do tempo, principalmente em momentos de emergência. O grande problema é que essa diversificação, em geral, traz um aumento de rentabilidade no portfólio de investimentos do investidor. Quem está aí acompanhando de perto percebe um movimento de sobe e desce nos preços, o que torna desinteressante mexer nessas aplicações em momento de crise. Agora, voltando a falar dos cenários, se você está no primeiro cenário, ou seja, a sua reserva acabou, mas você tem outros investimentos, você provavelmente vai acabar tendo que mexer na parte mais volátil aí da sua carteira. E isso justamente no momento em que pode ser mais desvantajoso para você. Você precisa então estudar todos os investimentos que você tem e ir tirando o dinheiro deles aos poucos. Se você fizer isso com calma e planejamento, você vai conseguir aproveitar os melhores momentos, reduzindo assim a possibilidade de perda. Evite a todo custo deixar para tomar essa decisão de última hora, porque aí você não vai ter escolha e pode ter que tirar justamente do investimento que mais estiver perdendo no momento. Os principais critérios então que você deve avaliar são liquidez e rentabilidade. Na liquidez, você vai ver quais ativos estão mais próximos do vencimento ou quais têm a liquidez mais curta. Já ao olhar para o retorno, para a rentabilidade, você vai entender quais investimentos estão com saldo positivo ou quais, por exemplo, estão com saldos menos negativos. Juntando então esses dois critérios, você vai tentar encontrar aquele investimento que tem o vencimento mais curto, que tenha a liquidez mais rápida e que tenha também o menor prejuízo ou o maior lucro possível. Se você tiver conta em uma corretora ou banco que tenha a disponibilidade de um assessor de investimentos e você efetivamente tiver um assessor dedicado à sua conta, esse é um bom momento para você entrar em contato com ele e pedir para ele te ajudar nessa análise. Por enquanto a gente está falando muito aqui sobre prejuízo, mas nem todos os tipos de investimento tiveram um retorno negativo durante esse período de crise. Por exemplo, quem tem investimentos atrelados ao CDI, ouro, à inflação e até exposição ao mercado estrangeiro, como por exemplo através do índice SP500, que é como se fosse o índice Bovespa lá dos Estados Unidos,
está no lucro e tem de onde tirar dinheiro para reabastecer a sua reserva de emergência sem se preocupar muito em realmente perder dinheiro. Outra boa ideia é verificar se a sua corretora dá acesso ao mercado secundário, que é onde você pode se desfazer dos seus ativos que têm menos liquidez. Caso a sua corretora não ofereça essa possibilidade, você pode estudar também a possibilidade de fazer a portabilidade desses investimentos para uma outra corretora. Vamos partir agora para o segundo cenário, que é aquele em que a sua reserva acabou, você tem outros investimentos e você já recuperou a sua renda. Nesse caso, duas coisas podem ter acontecido. Ou você recuperou o seu emprego, ou você nem tinha perdido, mas estava naquela condição de salário reduzido, mas agora já voltou ao normal, já está recebendo integralmente. Sendo assim, ficam duas opções. O que é melhor? Você ir reconstruindo a sua reserva de emergência com salário que vai entrando mês a mês, ou você pegar e já reorganizar logo essa carteira de investimentos, mesmo que isso signifique você realizar também um pequeno prejuízo. Como sempre, tudo depende da sua real situação e da situação também da sua carteira. Você vai ter que ter essa visão de analisar a carteira como um todo. Porque pode ser que você tenha tido algum lucro de curto prazo na renda variável e aí seria interessante você rebalancear sua carteira, já que você provavelmente não está ganhando tanto dinheiro assim na renda fixa, a sua reserva de emergência acabou e você ganhou um pouquinho na renda variável. Então a sua carteira está desbalanceada. É legal você tirar um pouquinho da renda variável para reabastecer a sua carteira de renda fixa, especialmente a reserva de emergência. Mesmo que esse não seja o caso, ou seja, de lucro na renda variável, pode valer a pena sim você realizar um pequeno prejuízo na sua renda variável para abastecer logo a sua reserva de emergência. Afinal, a crise ainda não acabou e pode acontecer mais uma outra emergência. Vai saber. Caso você não tenha feito esse reabastecimento agora, em que o cenário não está tão ruim assim, pode ser que você tenha que reabastecer no momento em que o cenário pode estar pior. A dica aqui é que vale sempre ter em mente que é muito melhor analisar, se planejar e executar o seu plano com calma do que ter que fazer tudo às pressas. Existe a possibilidade de que você deixar tudo para fazer de última hora seja efetivamente mais vantajoso? Sempre tem essa possibilidade, mas eu te garanto que é extremamente improvável que essa seja a melhor opção. Geralmente você fazer aos poucos e com calma vai trazer o melhor resultado. E agora vamos para o pior cenário, o terceiro, que é aquele em que a sua reserva acabou e você segue sem renda. Esse é justamente o caso em que estava começando a organizar suas finanças, já estava aí terminando ou já tinha terminado de construir a sua reserva de emergência, mas não tinha ainda outros investimentos. Daí veio a crise e acabou com a farra. Se você está nesse cenário, o melhor que você tem a fazer é reduzir ao máximo seus gastos e buscar alguma alternativa para gerar renda o mais rápido possível. Às vezes você não conseguiu se recolocar no mercado, mas tem diversas atividades que você pode fazer de casa mesmo para fazer o dinheiro começar a entrar. Nesse vídeo que está aqui em cima, eu te dou algumas ideias, sugiro que você dê uma olhada. Agora, se você já tentou de tudo isso que eu falei e não tem mais para onde correr, você pode sim recorrer a um empréstimo, desde que de forma planejada. Evite ao máximo as linhas de crédito de cartão de crédito e cheque especial, porque essas têm juros muito caros e é muito difícil de conseguir pagar. Aqui de novo o planejamento vai te ajudar, assim como o planejamento te ajuda em tudo, em todas as áreas da sua vida. É muito mais vantajoso, assim que você percebe que pode ter um problema no futuro, você já se planeja, busca e compara a oportunidade de empréstimo com calma, do que ter que recorrer a um deles de última hora. Tente pensar em todo o dinheiro que você precisa e consolide tudo isso dentro de um mesmo empréstimo, com prazo mais longo, aproveitando aí toda essa queda da taxa de juros e, claro, com uma parcela que caiba no seu orçamento. Indo também nessa linha, uma outra opção é você buscar empréstimos com garantia real, como aqueles com garantia em imóvel ou automóvel. Eles vão te oferecer as menores taxas, aquelas que mais cabem no bolso. Eu falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui. Apesar dessa opção aí de empréstimo sempre existir, quem me conhece sabe que eu fujo a todo custo de recomendar qualquer tipo de empréstimo aqui para vocês ou para os meus clientes. Se você está nesse cenário que a gente está falando agora, o terceiro cenário, busque realmente ao máximo reduzir os seus gastos e criar alguma nova fonte de renda. Deixa a questão do empréstimo lá para o último cenário possível, o último caso, quando você já tentou de tudo. E aí, depois de falar desses três cenários, o que fica de lição depois de todo esse período aí de isolamento social e quarentena? Bom, em primeiro lugar, a gente já viu que uma reserva de emergência de 3 a 6 meses, em alguns casos específicos, como aquele que a gente está vivendo agora, pode não ser o suficiente. Não é incomum, por exemplo, uma pessoa ficar 6 meses desempregada antes de conseguir um novo emprego. Por que então ter uma reserva de somente 6 meses? Em segundo lugar, eu acho que ficou claro aí o quanto é importante que você tenha despesas controladas e contas em dia. Além disso, como é primordial que você tenha mais do que uma fonte de renda. Quanto mais, melhor.
Porque assim, se uma delas deixar de existir, se você perder o emprego, por exemplo, você tem outras onde se apoiar. Uma outra situação que me deixa preocupado é que com a queda da taxa Selic, muitos investidores inexperientes partiram para a renda variável. Pouco depois veio a crise. Será que eles estavam preparados para isso? Eu acho muito improvável. Ainda sobre esse mesmo assunto, essa crise ensinou para muita gente sobre o perigo que é ter mais renda variável na sua carteira do que efetivamente o seu perfil de investidor permite. Então, se durante esses 6, 7 meses você sentiu algum desconforto em relação à sua carteira de investimentos, está na hora de você rever o seu perfil de investidor e rebalancear a sua carteira de acordo com isso. É importante sim diversificar, mas sempre tendo como foco, como alvo, o seu perfil. Afinal, o investimento está aqui para trazer tranquilidade e não para te fazer ficar sem dormir. Me conta aí o que você achou do vídeo de hoje, se você está em um desses 3 cenários ou se você conhece alguém, envie agora esse vídeo para essa pessoa e te garanto que ela vai te agradecer muito. Um abraço e até o próximo vídeo.